Vamos ver quem tá aqui. Gente, eu não programei essa live, eu só abri aqui enquanto estavam entrando e fui ajustando as coisas. Tanto é que eu até atrasei pra botar a contagem regressiva. Ó, se estiverem me escutando, só me avisa. Que eu separei, eu abri caixinha esses dias, né? Faz 3 dias, mais ou menos. Aí eu escutando bem. Obrigado, Carol. E eu reuni todas as perguntas, as principais. Eu peguei exatamente 29 perguntas que vocês colocaram lá e vou responder tudo hoje. Vou dar uma olhadinha aqui também no feed rolando, então se vocês quiserem ir perguntando, tá bom? Mas ó, live bem direitinho hoje pra gente não perder muito tempo. Obrigado, Vitória, pelo feedback. Então bora lá. Deixa eu ver se tá certinho o tamanho. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Primeira pergunta. Pep Strong, existe pronto ou só manipulado? Só manipulado, tá? Pep Strong a gente faz manipulado e a gente vai escolhendo a dose. E aquela questão, né? Não precisa fazer em sachê. Muita gente faz em sachê porque é mais fácil. Mas pode fazer num pote, igual glicina. Se vocês viram eu tomando glicina ontem à noite. Porque se você pegar um pouquinho mais, acima de 2,4 gramas, que é o padrão, não tem problema. 2,5, 3, 3,5, não tem problema, tá? Então pode pegar de colherada mesmo, que acaba sendo mais barato financeiramente e mais prático também para tomar, na minha opinião. Não gosto muito de sachê. Tomar vitamina D com café. Pode? Sim e não. Se a sua vitamina D for numa cápsula oleosa, até pode, tá? Mas se não for numa cápsula oleosa que não tenha gordura, não, porque você vai precisar de gordura para absorver essa vitamina D. Eu recomendo que você use a vitamina D com refeição, tá? Eu acho mais produtivo e você vai garantir uma absorção melhor. Cansaço extremo, muito sono além da vitamina D, o que suplementar. Você vai precisar entender o motivo desse cansaço. Será que não é uma anemia, uma falta de ferro, falta de complexo B, falta de sono, estresse e um problema ali no metabolismo de cortisol? Não sei. Então a gente precisaria realmente avaliar. Geralmente as principais causas de fadiga vêm em relação à restrição do sono de forma mais crônica e também a falta do ferro. Então, avalie o hemograma como base, tamanho de hemácia, RDW, HCM e também os valores de ferritina, que é o seu estoque de ferro para garantir um melhor aí aporte de grupo M. Lembrando que para você produzir grupo M, você precisa de obrigatoriamente vitamina B6, é importante, e também a vitamina A e o zinco também participam dessa formação, ok? Tá bom? Você recomenda usar por quanto tempo o Sindura para ter resultado? Ah, uns 3 meses. Pelo menos 3 meses. Tem gente que usa menos. Eu não gosto. Eu prefiro deixar 3 meses. Eu acho que é um tempo mais palpável pra gente ter resultado. Isso pra tudo, tá, gente? Quando a gente pensa nos resultados, é difícil a gente falar assim, ah, eu fiz por 2 semanas e não tive resultado. Paciência, vamos ter um pouco de paciência. Eu vejo as pessoas que começam uma estratégia hoje e daqui uma semana, não tá funcionando a estratégia, já quer mudar. Não vai resolver. Se você não tiver a constância naquilo, a gente não consegue saber se as estratégias funcionaram ou não. Bom, qual a sua opinião sobre o treino de quadríceps em jejum com o objetivo hipertrofia? É perfeitamente possível fazer isso, só que assim, você tem que pensar na tua estratégia recuperativa no pós-exercício. Se você tiver, ao longo das outras 23 horas do dia, uma boa estratégia de recovery, você pode treinar em jejum, não tem problema. Desde que esse jejum não impeça você de garantir um bom aporte energético, um aporte de proteína ao longo das outras 24 horas, das 23 horas no caso, e que você consiga fazer um bom desempenho físico na academia em jejum. Porque tem gente que fala assim, eu vou treinar em jejum. Tá, mas treina pior. Então, assim, lembrando que a questão da hipertrofia que você está mencionando, que esse aumento mais, vamos colocar assim, o máximo possível que a gente pode extrair da musculatura, você precisa de um treino realmente de alta intensidade. E se o jejum atrapalhar você nisso, talvez não seja uma boa estratégia. Mas se você treinar bem e conseguir comer bem ao longo das outras 23 horas, não vai ser o treino de jejum que vai impedir você da hipertrofia. Ramon, vitamina D em 100, ferritina de 195, é bom? Ferritina de 195, talvez um pouquinho alta. Eu gosto até uns 150 aproximadamente. A vitamina D em 100 não é problema, tá? Desde que o seu PTH, que é o parâmetro hormônio, esteja equilibrado, não abaixo de 20. Se tiver até de 20 para cima, entre 20 e 40, não vejo tanto problema. Mas embora não tenha necessidade de se manter uma vitamina D em 100, exceto em situações um pouco mais específicas. Não sei se você tem alguma autoimunidade, alguma questão do tipo, mas no geral não teria problema. Só acompanhe o PTH. Deixa eu ver quem tá aqui. Ô, turma, vocês estão aqui ouvindo? Se vocês quiserem perguntar, eu vou responder aqui também, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Opa, não. Tá. Bora. Opa, pronto.
Pré-menopausa, muita irritabilidade, baixa libido. O que acha da ocitocina? Nós falamos ontem na aula, a Luana falou da ocitocina. Gente, a ocitocina, assim, tem que tomar cuidado com a ocitocina, porque ela pode gerar algumas questões parecidas com vício, tá? Você falou que tem menopausa. Gente, a primeira coisa não é pensar na ocitocina, não é pensar em serotonina, não é pensar em dopamina. É pensar em relações do equilíbrio hormonal como um todo. Então, assim, estradiol, progesterona, testosterona, todos eles. Então, a gente parte do princípio que esses 3 hormônios estejam equilibrados. Depois você começa a pensar no restante. Então, por exemplo, você falou que tá com baixa libido. Será que se a tua testosterona tá boa? Ah, mas tem a dopamina. Tá, mas será que é uma relação mais direta com a dopamina ou será que é mais questão ao desequilíbrio hormonal da menopausa? Então, primeiro a gente pensa no equilíbrio base dos hormônios para depois pensar em outras estratégias. Mas eu, particularmente, não vejo bons resultados em ocitocina, tá? Sabe como identificar gastrite atrófica? Pode identificar suplementos que, caso seja positivo. Ó, gastrite atrófica, você vai precisar de alguns exames mais específicos. A endoscopia, uma biópsia para identificar isso. Se realmente for diagnosticado, você tem que ter muita atenção nos níveis de suplementação de ferro e B12. Porque se você tiver uma baixa produção desse ácido, dessa relação, desse fator intrínseco sendo produzido, você não vai absorver. Então, pessoas mais sujeitas a ter baixas de B12 e também anemia. Deixa eu desligar o telefone aqui. Pronto. Tá? Então, assim, se você tem gastrite atrófica, suplemente betaína HCl para estimular um pouquinho a acidez que você não vai estar produzindo e avalie os níveis de B12 e o nível de ferro. Principalmente, né? Mas avalia tudo. Vontade de comer doce toda hora, muito ansiosa e estressada. Quais suplementos ajudariam? Tem vários que dá pra gente usar. Eu pensaria de cara, assim, um que eu gosto muito é o Relora. Relora ali umas 3 vezes ao dia. Costuma melhorar bastante, tá? Essa vontade de doce e tudo mais. Tem o Ancilés também, só que o Ancilés eu deixaria o Ancilés aqui e o Relora aqui. Eu acho o Relora superior. O Ancilés é um pouquinho mais barato, financeiramente falando, mas o Relora é mais efetivo, na minha visão. Ô Rose, você perguntou aqui, né? Suplementos para rinite crônica. Trabalha via de histamina, muitas vezes, acaba sendo interessante. Tem o Adidal, que é uma enzima que vai quebrar essa histamina. A quercetina pode ser usada também, porque ela atua nessas vias de rinite. E o Elmune, também, que vai fazer equilíbrio de TH1, TH2, para fazer modulação mais inata da resposta imune. São suplementos que ajudam bastante, tá? E todos os demais para a imunidade como um todo. Zinco entra bastante, principalmente em quadros mais virais, ok? Ô, Vitória, eu vi caixinha tua aqui, que eu tava separando as perguntas hoje. Eu vi que tinha pergunta sua. Alguma delas eu acho que é a tua, tá? Ramon, você gosta do Osteosil para osteopenia? Associado ao boro, magnésio, vitamina D e vitamina K2? Gosto. Acho um bom suplemento, sim. A enzima protease também ajuda nas proteínas, conforme betaína HCl? Sim, mas são vias diferentes. Quando você usa a protease, você está colocando a enzima pronta. Prontinha para você digerir. Quando você coloca a betaína HCl, você vai estimular a sua acidez estomacal para então as suas enzimas funcionarem adequadamente, ok? Então, assim, a betaína é uma via mais antecipada. Eu preciso da acidez. Não adianta você colocar protease se você não tem acidez. Não é que não adianta. Ajuda, mas você não tem o potencial máximo do processo digestório, tá bom? Pepsi Strong pode ser uso contínuo? Não deixaria contínuo. Eu faria em ciclos planejados, igual o Sindura, por exemplo. Então, usa ali uns 2 meses, interrompe um mês, depois coloca outro ativo. Então você pode fazer assim, usa 2 meses o Pept, depois você troca, põe 2 meses o Sindura. Ou você pode usar Pep Strong com Sindura por 2 meses, depois você interrompe, coloca um Hip Factor, por exemplo, aí você vai fazendo essa, essa oscilação, vamos colocar assim, entre os ativos, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Bora. O que pode ajudar no caso da homosteina baixa? Primeiro você identifica o porquê tá baixa. Cito 3 pontos. Ou hipermetilação, tá com valor muito alto de B12, de B9 ou de B6. Ou você não consome proteínas em níveis satisfatórios, principalmente metionina. Ou você tá com estresse oxidativo. Porque no estresse oxidativo você começa a quebrar a homocisteína em cistationa. Por causa do estresse oxidativo para você estimular as suas vias antioxidantes. Então, avalie esses 3 casos. Precisa, não tem como, para você saber o porquê ela tá baixa e colocar a melhor estratégia possível, tá? Joana, você pergunta, Ramon, Keranat, 6 meses, cabelos muito melhor. Não, pode manter, não tem problema, pode manter o Keranat.
Ou oscila o Keranat com o Lipowit, que são derivados das ceramidas também. Você pode fazer essa oscilação, embora o Keranat seja uma das melhores estratégias para cabelo, tá? Pena que ele é caro. Ou reduz a dose. Depois de um tempinho, baixa a dose. Faz dose de manutenção. Deixa 100mg dia, por exemplo. Coenzima Q10 tem que ser tomado... Não, na verdade, coenzima Q10 você não pode tomar em jejum de estômago vazio, né? Porque se você não tiver gordura para absorver coenzima Q10, você não vai absorver. Então, coloque com a primeira refeição do dia, preferencialmente. Ou, por exemplo, eu vou tomar ômega 3 em jejum, aí sim, aí você poderia colocar a coenzima Q10, tá? Porque já tem a gordura do ômega. Acho que eu já respondi, acho que eu dupliquei. PrEP Strong pode ser contínuo? Em ciclos planejados, né? Suplementos pós-parto. Bastante coisa, tá? Assim, como um todo, complexo B como um todo, vitamina A, vitamina E, vitamina K2, é um booster completo, só que fica muito de olho em B12 e ferro, que são fatores muito limitantes no pós-parto. Ferro despenca muito, então atente-se a isso, porque às vezes a mulher no pós-parto fala assim, meu cabelo tá despencando. O ferro pode estar baixo, muito possivelmente. Eu já vi mulheres saindo de 200 de ferritina, chegando a 20, tá? Num período aí de 3 meses, tá? Final de gestação e pós-parto. Então fica atento a isso. E água, né? A água é essencial para pós-parto. Para amamentando, no caso. Essa aqui é polêmica, hein? Imersão em banheira gelada e sauna atrapalha o ganho de massa muscular? Teve um estudo que mostrou que banho imerso em gelo atrapalha a hipertrofia muscular. Mas aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte: a gente estava falando de indivíduos altamente treinados, com uma carga de trabalho, uma carga de intensidade de treino muito alta, que qualquer inibição do processo inflamatório imediatamente após o exercício poderia atrapalhar a recuperação muscular. A grande maioria das pessoas que não treinam de forma profissional, isso não vai mudar absolutamente nada. Gente, malemar as pessoas treinam direito. Vai falar, não pode fazer banho de gelo. Pelo amor de Deus. A pessoa nem sequer treinou com intensidade e está se preocupando com o gelo. Mas sim, um indivíduo de alta performance que busca hipertrofia ao máximo, esse estudo, até vou pegar ele depois, eu trago ele para vocês, mostrou que o banho imerso em gelo atrapalharia a recuperação muscular, tá? Sauna não. Pelo contrário, né? No calor você aumenta a irrigação sanguínea, joga mais nutriente para as células, e você poderia melhorar a recuperação. Qual o máximo de proteína por refeição? Não tem. Na verdade, você pode usar o quanto você quiser de proteína se você obedecer o seguinte critério: que você tenha capacidade digestiva para isso. E, obviamente, quanto maior a carga proteica na refeição, menor o intervalo, quer dizer, maior o tempo que você tem que levar para a próxima refeição. Porque você já vai estar garantindo um fluxo de aminoácidos mais livre no sangue. Então, tem até aquele estudo que colocou 100 gramas de proteína de uma única vez. Isso pode ser feito, desde que você saiba o quanto essa proteína tem de velocidade de digestão e absorção e qual que vai ser a próxima refeição. Aqui no meu feed, ontem ou anteontem, não lembro, eu publiquei um vídeo falando da quantidade de proteína. E eu expliquei os 3 pilares do consumo proteico. E essa quantidade por refeição vale porque a gente cruza isso com os intervalos proteicos, tá? Tu tem estagiária? Não mais. Já tive. Hoje eu não tenho mais, não. Fala sobre H. pylori. Primeiro tratamento sem sucesso. H. pylori você vai usar antibiótico, tá, gente? Que não tem muito o que fazer. Antibiótico e, sim, o inibidor de bond de prótons para tirar um pouquinho da acidez ajuda. Porque tira um ambiente mais favorável para essa bactéria crescer. Não tem muito o que fazer, tá, gente? O probiótico vai entrar, com certeza, a suplementação de probiótico também. Só que aqui o tratamento medicamentoso ainda é o que a gente tem de melhor para erradicação da H. pylori. Deixa eu ver aqui. A melhor estratégia para pressão alta. Primeira coisa, aumenta o consumo de cacau ao longo do dia, porque você vai vasodilatar um pouquinho. E tente colocar no teu dia estratégias para vasodilatação e estímulo do óxido nítrico. Então, o S7 seria a minha primeira opção, porque ele é mais barato financeiramente. E o Vinitrox seria outra estratégia super excelente, só que é mais caro. Magnésio participa e o resveratrol também pode auxiliar. Como forma de economizar um pouquinho financeiramente falando, citrulina, só que é em doses altas, tá? Doses altas não, doses boas. Na casa de 5 gramas ao dia de citrulina malato, faz um sachêzinho e pode tomar. Toma pela manhã ou toma antes do treino, dependendo do horário que você tem pico de pressão. Mas, lembrando, se não resolver, isso eu tô falando como um auxílio, tá? Mas se isso não resolve, medicamento, tá, gente? Aumento de pressão, pressão arterial elevada, é um dos principais riscos não diagnosticados de saúde cardiovascular, AVC. Então, assim, fique atento e use o medicamento se precisar, tá bom? Tirosina ajuda nos cabelos brancos. Você fala pelo estímulo de melanina que ele faz, né? Sim. Ele poderia ajudar, ele entraria num ciclo ali de possíveis suplementos que poderiam aumentar a mielização. Mielização Oh, meu Deus. Aumento ali
da melanina. Só que cuidado se você tem melasma. Quem tem melasma não pode usar tirosina, tá? Porque aumenta a melanização e vai aumentar as manchas na pele. Então toma cuidado. Aqui eu colocaria o Foti, também como estratégia boa para se colocar para cabelo branco. E a superóxido dismutase. Então você pode usar o Glizodin, pode usar o Dimples, que são, ou curcumelo, que é a superóxido dismutase, basicamente. São 3 opções diferentes para usar, tá? Você gosta de dieta carnívora? Não, pelo amor de Deus, gente. Dieta carnívora, você fala aquela que não come planta? Que não come vegetal? Não. Não sei de onde que tirar essa coisa, só comer carne. Aí depois vocês falam assim pra mim, mas aquele fulano de tal mostrou que o bioma dele, que só come carne, o microbioma dele é bom. Vocês estão pegando uma única pessoa e extrapolando pra maioria da população. Então, não é para fazer. Possíveis causas de microcitose, falta de ferro e falta de B6, as duas principais. Ou alterações hematológicas, tá? Eu tô falando de deficiência nutricional, B6 e B9. B6 e ferro. Metformina para quem não tem diabética, prescreveu para resistência à insulina. Vida saudável e menopausa. É bom, é ótimo. Você já falou que tem uma resistência à insulina, né? Então, assim, se já tem resistência à insulina, você tem que tratar. Vai ser com uma berberina, se vai ser com a dieta em conjunto e também vai ter a metformina, perfeito, não tem problema algum. Gente, os medicamentos, metformina é o que menos me preocupa. Eu me preocupo mais com a resistência à insulina que tu vai ter, não tratado, porque isso sim vai acelerar o processo de envelhecimento, tá? E riscos cardiometabólicos, como um todo. Você perguntou também por causa do envelhecimento. Existe ali as vias da metformina similares ao resveratrol, estimulando a sirtuína. E estimula muito bem, por sinal. Estimula MPK, tudo mais. Só que, toma cuidado, porque quem não tem resistência à insulina, presta bem, quem não tem resistência à insulina, começa a fazer muito uso de metformina, pode atrapalhar a recuperação muscular, porque você está inibindo o mTOR, estimulando o MPK, que são vias opostas, tá? Você melhora o anti-envelhecimento? Sim. Só que você também pode atrapalhar a recuperação muscular. Então se eu tenho resistência à insulina e vou usar metformina, eu vou prejudicar a recuperação muscular? Não. Porque a resistência à insulina é mais problemática do que o próprio estímulo do MPK. Certo? Juliana, pergunta pra quem tá aqui agora. Perdi a pergunta. Aqui. Chá depois do treino. Esperar quanto tempo? Espera umas 2 horas. 2 horas tá bom. Tomaria logo em seguida, não? Sou muito fã de tomar chá muito em seguida, não. Opa, voltei. O que acha dos hipercalóricos para aumento de massa muscular? Quais pontos negativos para a saúde? O problema desses hipercalóricos é que eles colocam um monte de coisa, né? Muita maltodextrina, muita dextrose. Então, assim, a qualidade nutricional daquilo acaba sendo ruim. Eu prefiro, se for aumentar o valor calórico, que seja na alimentação, ou se não for possível, a pessoa não aguentar comer, que a gente coloque alimentos mais calóricos de boa qualidade e não se encher de açúcar como estão nos hipercalóricos ali, tá? A meia aula de resistência à insulina. Obrigado. Pode dizer se insulina em jejum de 2 preocupa sem comer por 15 horas? Não acho que é problemático uma insulina de 2, não. Geralmente normal. Se ela for baixa e você tiver uma boa resposta, então assim, avalie a sua hemoglobina glicada. Eu ensino isso lá na aula. Você deve ter visto. Eu não sei se foi na aula aberta ou na aula do saque. Aí eu não sei. Mas assim, se você tem uma insulina baixa e você não responde bem ao consumo de carboidrato, a tua glicemia tende a subir após comer. Aí você tem de aumento de hemoglobina glicada ou um aumento da glicemia. Então, o que você pode fazer? Faça um teste, eventualmente, da curva glicêmica e insulinêmica. Você tem que fazer as duas. Então, você vai lá tomar o copo de glicose em jejum, mede a glicemia e insulina antes, né? Enquanto está em jejum. Aí depois, em 30 minutos, em 60, em 90, em 100. Aí você vai ver essa oscilação glicêmica e insulinêmica. Aí você vai ver para quanto vai a tua insulina pós consumir a glicose e para quanto vai a tua glicemia. Você vai avaliar a resposta de ambas, tá? É a forma que eu faço na prática para avaliar. Leandro Vilela, corretor. O que acha da betalanina e L-carnitina 2 gramas no pré-treino? L-carnitina, não. Desnecessário, tá? A gente tem pouquíssima evidência de L-carnitina. Uma das evidências de L-carnitina é no hipertiroidismo, no hiper, tá? Que é raro, é mais raro. A betalanina é válido, mas dependendo da atividade física para melhora da performance. Se for por exemplo, exercício que tem mais acidez muscular, vale a pena, tá? Aí ela vai bem. Só que ela não precisa ser antes do treino, porque a incorporação da betalanina para formar carnosina, isso é crônico ao longo do dia.
Então, pega a tua beta-alanina, por exemplo, você falou de 2 gramas, né? Divide ao longo do dia. Você pode tomar 1 grama de manhã, 1 grama à noite. Se quiser tomar os 2 gramas de uma vez, até pode. Só que ela vai te dar muita parestesia, você vai ficar coçando muito, pinicando. Mas não precisa ser antes do treino, tá? O efeito dela antes do treino é placebo. O efeito dela é crônico, igual a creatina. A ID Sala, o que levar na viagem de manipulado para distensão abdominal? A ID marca aí, leva enzima digestiva. Isso aqui não pode faltar. E se mesmo assim você tiver muita distensão, leva o cubo. CUBO. Aí você toma na primeira refeição e na última refeição do dia, 2 vezes ao dia. Cubo, tá? Anota aí. Torra, SNJ. Estratégias para melasma, por favor. Torra, Oliolá, Piquenogenol e Polipódio leucotomus. Esses 3 é fantástico para melasma, tá? Esses 3 suplementos. Bota um licopeno também. Coloca ali um pouquinho de licopeno e toma na primeira refeição do dia. Fica excelente. Já respondi. Creatina tem que diluir na água? Dilui dentro da boca mesmo. Pode? Pode, não muda nada. O que importa é você colocar pra dentro a creatina. Se você quiser misturar aqui, por exemplo, misturar e tomar, pode, ou põe direto na boca e toma. Não difere, não muda nada. Eu faço colocando direto na boca pra sujar menos coisa. É menos louça pra lavar, mas não muda, não difere. Ô, turma, pergunta aqui agora, vai. Agora só vocês que estão aqui ao vivo. Já acabei as perguntinhas ali do Instagram. Eles perguntaram na caixinha. CA Santos, estratégia para quem tem vitiligo. Ó, você tem que trabalhar, por ser uma autoimunidade, tem que trabalhar com resposta como um todo, né? Resposta inflamatória como um todo. Então a estratégia é mais ampla e você tem que trabalhar vias para tentar não perder essa descoloração de pele. Então a gente tem alguma estratégia, só que o controle básico do processo inflamatório é mandatório nesse ponto. Ana Yes Patriati. Ramon, pode tomar Super Coffee na quê? Na FMD? Pode, não tem problema. Pode sim, no Fast Mimicking Diet, pode. Maísa Menezes. Ramon, dá pra confiar na creatina sem o selo da Nutrify? Não, sem o selo da Creapure, né? Da Nutrify? Gente, eu não compro. Não dá pra confiar. Tudo bem, a empresa pode ter respaldo. Eu ainda prefiro comprar Creapure. Isso é uma questão minha, tá? Minha. Jejum de 3 dias para desinflamar? Pra quê? Não precisa. História. Estratégia eficiente para endometriose. Supercoffee pode atrapalhar? Não acredito. Mas assim, endometriose, aumente muito a oferta de compostos bioativos, principalmente as antocianinas. Tudo que é muito roxo tem muito, mas assim, coloque estratégias mais pontuais mesmo para controle inflamatório. Aí você pode pensar numa cúrcuma boa, num curate, por exemplo, no curcuite. São ótimas estratégias. Tem a boswellia. Você pode usar o Move a 20% de AKBA. Você pode usar o Cherpur, que tem uma riqueza de antocianina muito grande. Tudo isso pode auxiliar muito, tá? Mas o Super Coffee, tudo bem, dá pra usar. Treinar às 5h30 para aumentar cortisol é ruim? O que você prefere mais tarde? Não entendi. Então o cortisol tá baixo, é isso? Toma cuidado com o nome de cortisol, tá, gente? Cortisol no sangue não vale muita coisa assim, não. Como dizem. Ah, sim, quando tu treinar às 5h30, teu cortisol vai subir. Tudo bem, ok. Não vejo problema em relação a isso. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Aguenta aí. Só ver uma coisinha aqui. Só confirmar uma coisa. Aqui. Luana Trevisol. Ramon, a enzima protease ajuda nas proteínas conforme. Sim, com certeza. Só que aí, ô Luana, você não pode colocar junto, né? Na mesma cápsula. Por quê? A betaína HCl, tu vai colocar numa cápsula que a protease é uma enzima que atua no intestino. Então você tem que colocar numa cápsula separada. E essa cápsula separada deve ser a gastroresistente. Isso é importante. Porque se ela abrir no estômago, a acidez do estômago vai prejudicar um pouquinho a ação dela. Então, é cápsula separada. Se quiser colocar junto, é a betaína com a pepsina. Aí na outra enzima, na outra cápsula, você coloca protease, amilase, lipase, que seja. Ana Patriati. Ramon, faço várias coisas para melhorar o sono profundo, mas ainda não está bom. Alguma estratégia ou dica? Glicina, mandatório, já coloca. Coloca uns 5 gramas de glicina. Valor bom para começar. GABA pode ajudar. Mesmo que ele não ultrapasse a barreira hematoencefálica, o efeito que ele tem em nervo vago já é bastante válido. Melatonina pode usar, só que aí você tem que ver se você precisa de mais de indução ou sustentação. Para quem acorda muitas vezes, começa com uma de efeito mais rápido, ou qualquer coisa você pode usar uma melatonina de time release, né? Você coloca o Melotime, porque ela vai ter ação de 8 horas, mas dose baixa, tá, gente? Dose bem baixinha,
porque aumentou muito a dose, piora a qualidade do sono. Mas você pode pensar em glicina, em teanina, em taurina. Ontem, na aula que a Luana fez, na imersão, ela colocou várias estratégias. Mas, por exemplo, que eu cito aqui para ti, GABA. Para quem puder, se o médico prescrever o Phenibut, pode auxiliar, mas tem que tomar cuidado com algumas interações. Teanina, taurina, o Cerenzo, são suplementos que eu particularmente gosto bastante, tá? Para esses vários despertares. Dicas para cognição, torra. Vou citar dois: Rhodiola e Bacopa Monieri. Tem vários outros, tá? Vou citar esses dois aqui rápido. Na aula de saúde neurológica, que eu fiz na semana retrasada, que deu 3 horas e pouco, eu falei de todos eles. Carol, não pode o Phenibut, né? O Phenibut é prescrição médica. Phenibut não pode. Embora a gente sabe que as pessoas prescrevam, tem muito por aí ainda prescrição de de Phenibut, não pode. Não pode fazer Phenibut, que ele é restrito a médico. Tá bom? Grávida pode glicina? Sim, normal. Gente, glicina é um aminoácido, tá? Ele tá presente em proteínas. Então, a indústria às vezes corrige proteína ruim com glicina. Então, pode. Turma, quanto tempo deu de live? Já deu 1 hora, né? Ó, se tiver mais alguma pergunta, porque agora eu tenho que sair. Deixa eu ver, vou esperar mais 1 minuto. Deixa eu ver isso aqui. Gente, eu não desliguei o telefone pra fazer essa live. Tá frito. Ô, mas o GABA você manipula, né? Manipula ali e toma antes de dormir. A dose, não posso falar dose aqui, mas você tá no curso de saque? Não sei se você tava na aula ontem. A gente falou das doses. Então, toma, assim que for dormir, você já toma o GABA pra dar aquela relaxada. André, me manda no WhatsApp, eu falo contigo lá. Ô, turma, então tá bom, certo? Live surpresa. Vou deixar salva essa hoje, tá bom? Então tá. Eu vou terminar meu café, que ainda tem um pouquinho aqui, que já esfriou no caso, e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado, Luana. Explicações objetivas, fala entendimento. É sem firula, né, Luana? Não pode inventar muita moda. Gente, então tá bom. Beijo pra todo mundo. Boa semana. Tchau.